Bem, eu vou apresentar um trabalho sobre a comunicação por substâncias voláteis. Bem, primeiro a gente precisa definir o que são os hormônios vegetais, né? Os hormônios vegetais, eles são mensageiros químicos, então eles têm que levar de um local para o outro um sinal, né, uma mensagem. E também, independente da concentração deles, eles têm que provocar uma resposta fisiológica. Eles se diferenciam um pouco dos hormônios animais porque eles são muito mais abrangentes em termos de funções, né? E a gente pode citar alguns conhecidos, né, como a auxina, a citocinina, etileno, ácido osmônico, por aí vai. Bem, as plantas não se locomovem, então assim elas acabam se tornando alvos fáceis para organismos que querem se alimentar. Elas desenvolveram uma série de defesas, mas elas também perceberam que ao se comunicar com outros organismos, tanto plantas como não plantas, elas são muito beneficiadas, né? E eu vou fazer uma analogia para tentar explicar os compostos orgânicos com a nossa língua, né? A nossa linguagem, quer dizer. As plantas também querem uma linguagem para se comunicar com outras plantas e outros organismos. Então, elas vão utilizar esses compostos orgânicos voláteis, abreviados como COVs, como se fossem palavras. E a mistura dessas palavras, desses compostos, vão formar frases específicas no qual os outros organismos vão entender o que ela está querendo passar de mensagem barra informação, né? E diversos fatores, tanto abióticos quanto bióticos, podem acabar promovendo uma emissão de compostos orgânicos. Os COVs têm muitas funções, né, como atuar de hormônio vegetal interno, atuar na comunicação de plantas vizinhas e com diferentes organismos, como já foi citado, né? No caso de um ataque herbívoro, de um herbívoro, no caso, eles vão preparar um sistema de defesa nos tecidos não afetados e podem alertar plantas vizinhas, né? Como também já foi dito, e isso vai consequentemente fazer um sistema de defesa mais robusto, né? A comunicação entre duas plantas pode ser interespecífica ou intraespecífica, e diversos compostos são relatados como sinalizadores nessas comunicações, como os voláteis de folhas verdes, os VFVs, alguns terpenos e os fitormônios como o metil de alismonato, salicilato de metila e o etileno, que a gente já conhece bem, né? Alguns desses COBs também vão funcionar como pistas para atrair alguns predadores barra parasitóides de herbívoros que estão atacando a planta, né? Por exemplo, a gente tem o DMNT, tem alguns VFVs que podem atrair vespas parasitoides, alguns terpenos atraem nematóides predadores de larvas e por aí vai, tem vários. Os voláteis de folhas verdes, os VFVs, eles são principalmente liberados depois de um dano mecânico, né? E aí naquele esquema pode avisar as plantas aos redores ou até outras partes da própria planta, né? Eles atraem vespas, como já foi dito, e também podem atuar na proteção contra patógenos bacterianos, né? Alguns terpenóides eles são produzidos e armazenados em tricomas glandulares. Então, quando o herbívoro vem e ataca, ele acaba quebrando esse tricoma glandular e liberando o composto. Quando ele libera o composto, ele pode atrair predadores e parasitoides dele mesmo, né? E também alguns desses terpenóides eles impedem pulgões. O ácido jasmônico é um dos principais componentes na defesa contra os insetos herbívoros e o metilgesmonato é um derivado desse componente, né? O ácido salicílico é fundamental também na defesa das plantas e o salicilato de metila é derivado desse composto. Ele geralmente é muito liberado quando a planta é atacada por pulgões. O etileno pode funcionar como comunicador na troca de informação entre plantas, além de amplificar o efeito de alguns VFVs. Então, algumas espécies parasitas obrigatórias vão farejar plantas hospedeiras, farejar entre aspas, óbvio que elas não vão farejar, né? Mas então, elas vão encontrar essas plantas hospedeiras seguindo as trilhas de compostos voláteis que essas próprias plantas hospedeiras liberam, né? E assim, eu achei isso extremamente interessante. Eu coloquei um esquema de uma dessas plantas atacando um tomateiro. As perspectivas futuras, a gente pode pensar que, caso a gente compreenda muito bem e talvez até completamente esses mecanismos, a gente pode cultivar plantas mais resistentes, plantações inteiras muito resistentes, e talvez até dispensar o uso de agrotóxicos, né? Utilizando uma solução que as plantas têm há muito, muito tempo, né? Essa aqui são as minhas referências e eu acabei.